Na Bíblia, as ideias de céu e terra são formas de falar do espaço de Deus e do nosso espaço. Entendo o nosso espaço. Nós vivemos aqui, tem árvores, rios, montanhas, mas minha compreensão do espaço de Deus é um pouco confusa. O que temos na Bíblia são imagens que tentam nos ajudar a entender o espaço de Deus, que é inconcebível para nós. Então esses são dois tipos muito diferentes de espaços. Sim, eles têm naturezas diferentes. Mas olha que interessante. Na Bíblia, eles nem sempre são espaços separados. Pense no céu e na terra como dimensões diferentes que podem se sobrepor exatamente no mesmo espaço. A gente fala em ir para o céu depois de morrer, mas essa ideia de céu e terra se sobrepondo, a gente não fala muito sobre isso. O que é meio doido, porque a união do céu e da terra é o tema central da história da Bíblia. Como estavam totalmente juntos, depois foram separados, e como Deus está unindo os dois de novo. Então vamos voltar para o início, quando céu e terra estavam totalmente sobrepostos. Sim, disso que trata a descrição do Jardim do Éden na Bíblia. O lugar onde Deus e a humanidade viviam juntos perfeitamente, sem separação. Os humanos são parceiros de Deus para construir um mundo lindo e próspero. Mas a gente preferiu fazer tudo de um jeito diferente. A gente quis que Deus saísse de cena para a gente criar um mundo separado dele. Agora temos dois espaços. E a Bíblia usa vários tipos de palavras e frases quando se refere a esses espaços, para deixar a diferença bem clara. Você disse que esses espaços podem se sobrepor. Explica isso. Aqui temos que falar de templos. Porque no mundo bíblico você experimenta a presença de Deus indo a um templo. É ali que o céu e a terra se sobrepõem. E existem dois tipos de templos na Bíblia. Tem o tabernáculo, que é uma tenda que foi construída por Moisés, e o outro, que era um edifício enorme feito por Salomão. E eles foram decorados com árvores frutíferas, flores, imagens de anjos, muito ouro e coisas de valor. Foram projetados para fazer você sentir como se estivesse voltando ao jardim. E no centro do templo, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que era o ponto de acesso à presença de Deus. Agora podemos estar de novo com Deus. Mas espera, o templo também cria um problema. O espaço de Deus é cheio da presença dele, de bondade, justiça e beleza. Mas o espaço humano é cheio de pecado, injustiça e do horror que resulta disso. Então como esses espaços se juntam, se são tão diferentes e estão em conflito? Isso era resolvido através do sacrifício de animais. É um pouco estranho. O que os sacrifícios de animais têm a ver com isso? Bom, a ideia é a seguinte. O sacrifício de animais, de alguma forma, absorvia o pecado quando o animal morria no seu lugar. E isso cria um ambiente limpo, onde você está livre para entrar no templo e estar na presença de Deus. Então, se eu sou israelita e moro em Jerusalém, talvez eu consiga estar na presença de Deus. Mas você disse que a história da Bíblia fala de todo o céu e terra juntos de novo? Isso. Então temos que continuar na história até Jesus, no Novo Testamento. No Evangelho de João, ouvimos essa afirmação de que Deus se tornou humano em Jesus e habitou entre nós. Essa palavra habitar é bem interessante. Significa literalmente que ele montou um tabernáculo entre nós. Então o que João está afirmando aqui é que Jesus é um templo. Agora ele é o lugar onde o céu e a terra se juntam. Mas Jesus escolhe não ficar nesse espaço seguro e limpo. Ele anda por toda parte com pecadores. Ele cura as doenças das pessoas e perdoa seus pecados. Basicamente, ele está criando pequenos espaços de céu, onde as pessoas podem estar na presença de Deus, mas está fazendo isso no meio do mundo de pecado e morte. E ele continua anunciando que o reino do céu está próximo. Ele até disse para seus seguidores orarem sempre para que o reino de Deus venha e que sua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Mas muitas pessoas se sentem ameaçadas por Jesus e o matam, o que parece estragar todo esse plano de juntar o céu e a terra. Precisamos voltar a uma cena que vem antes na história de Jesus, em que João Batista o viu e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então, Jesus não é apenas o templo. Ele também é o sacrifício do templo. Exato. Então a cruz agora é o lugar onde Jesus absorve o pecado para criar um espaço limpo, que não é limitado como os sacrifícios de animais.
O sacrifício de Jesus tem poder para continuar se espalhando e reunindo o céu e a terra cada vez mais. Tudo isso é ótimo, mas tem uma pergunta na minha cabeça. O que acontece quando eu morro? Eu vou voar até o espaço de Deus para ficar com Jesus? Algumas vezes no Novo Testamento aprendemos que os cristãos estarão no céu com Jesus depois da morte. Mas esse não é o foco da história da Bíblia. O foco é como céu e terra estão sendo unidos através de Jesus e estarão totalmente unidos um dia, quando ele voltar. No livro do Apocalipse, temos essa imagem linda do Jardim do Éden, agora na forma de uma cidade, chegando para acabar com o pecado e a morte, redimindo toda a história humana em uma criação renovada. E o espaço de Deus e o espaço humano totalmente juntos. Mais uma vez,